pensar que estava a falar sozinho. Eu falava, vocês não reagiam. Ok, mas estão cá todos. Bom dia. Apesar de estar a chover, é um bom dia. Paz do Senhor, sim, é. Sabem, eu estava a pensar que às vezes deixamos-nos condicionar na nossa adoração a Deus. Nós vimos à casa do Senhor, à igreja, como costumamos chamar, e deixamos-nos condicionar por aquilo que por vezes sentimos, não é? Eu não me sinto assim muito em adorar, não é? Não gosto muito de uma determinada música. E às vezes esquecemos que a adoração não tem a ver de facto connosco, não é? Frequentemente esquecemos que a adoração não tem a ver connosco. Porque parece que cada vez que adoramos queremos nos sentir bem. Mas a adoração, acima de tudo, tem a ver com Deus. Sim, enquanto adoramos, Deus pode fazer coisas fantásticas e normalmente faz na nossa vida. Ok? Sobretudo, por vezes, a nossa vida, às vezes as circunstâncias não mudam, às vezes mudam. Mas, acima de tudo, a nossa vida, quando nós nos entregamos e nós realmente com intencionalidade e de coração fazemos, Deus muda-nos. E era isto que nesta manhã eu convidava-nos a fazer. Adorá-lo de coração, com intenção, intencionalmente fazê-lo, percebendo aquilo que estamos a cantar, percebendo que não é para nos sentirmos bem. Acima de tudo, é para que o façamos sentir a Ele bem com aquilo que nós estamos a prestar-lhe. Ok? É tudo sobre Ele. E é isso que eu gostava de vos convidar novamente a fazer nesta manhã. Por isso, sentados, em pé, como vocês quiserem, vamos, acima de tudo, ter esta postura de adoração perante aquele que é o grande e todo-poderoso Deus. O Criador, o Todo-Poderoso que era, que é, que há de vir. É esse que nós estamos aqui nesta manhã a adorar. É esse que eu vos convido também a adorar nesta manhã. Querido Pai, neste domingo de manhã, Deus, queremos trazer-te mais do que palavras, mais do que músicas, Senhor. Queremos, acima de tudo, trazer-te o nosso coração. E, Deus, pedimos que possas limpar, possas perdoar, possas fazer aquilo que só Tu consegues fazer até, Senhor. E que recebas a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração também, Pai. Enquanto cantamos, em nome de Jesus. Amém. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bem diz, adoro o seu santo nome. O sol nasceu, é um novo dia, tempo de cantar tua canção. E aconteça o que acontecer, irei cantar quando a noite chegar. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo
És Deus de amor e de paciência. Teu nome é grande, teu modo gentil. Por tua bondade seguirei cantando. 10.000 razões ainda podes descobrir. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste. Oh, bem diz, adora o seu santo nome. E quando um dia forças me faltarem e meu final se aproximar, ainda assim seguirei cantando por 10.000 anos e para todo sempre. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste. Oh, bem diz, adoro o seu santo nome. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste. Oh, bem diz, adora o seu santo nome. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste. Oh, bem diz, adora o seu santo nome, adora o seu santo nome, adora o seu santo nome. Como nunca fizeste. Oh, bem diz, adora o seu santo nome, adora o seu santo nome, adora o seu santo nome. Como entregar a minha vida por ti? Como tu fizeste por mim.
agradecer o sacrifício na cruz e como a expressar a minha gratidão. Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou, tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, e tua é a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres me dado a salvação. Como entregar a minha vida por ti? Como tu fizeste por mim? Como agradecer o sacrifício na cruz e como expressar a minha gratidão. Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou, tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, tua é a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres me dado a salvação.
nós estamos gratos a Ti. Estamos gratos porque Tu nos salvaste. Estamos gratos por todo o amor que Tu tens mostrado por nós. Ó Senhor, tanto e tanto tempo antes até de nós existirmos. O Teu plano, Senhor, cumpre-se ao longo dos tempos. O Teu plano cumpre-se na vida de cada um nesta manhã. E Deus, nós estamos gratos pelo plano da salvação, porque Tu não deixaste a Tua criação abandonada. Tu vieste ao nosso encontro. Ó Senhor, Tu nos vieste salvar e resgatar de tudo isto que nos prende, que nos amarra, Senhor. E Deus, não há impossíveis para Ti. Tu és o Deus que rompe as amarras. Tu és o Deus que quebra, Senhor, tudo aquilo que nos prende ao pecado, aos nossos desejos que nos afastam de Ti, Senhor. Tu és aquele que nos resgata e que nos dá a força, o ânimo. Ó Senhor, que nos sustens nos Teus braços. Deus, somos tão gratos a Ti. Somos muito, muito gratos a Ti. Porque hoje, mais uma vez, nós podemos relembrar isso. Nós podemos agradecer-Te. Deus, e como retribuir, Senhor? Como retribuir aquilo que Tu tens feito por nós? Senhor, a única forma é fazer aquilo que Tu pedes de nós, que é dar-te a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar os nossos desejos, as nossas vontades, render-nos a Ti, dar-nos um passo de fé, de confiança, em que dizemos: Senhor, eis-me aqui, tudo é Teu, não quero controlar nada, quero que sejas Tu a tomar conta, quero que sejas Tu a controlar. Ó Senhor, Tu tens sido sempre bom, Tu tens dado sempre boas coisas aos Teus filhos, Tu nunca nos desiludes, nunca nos desapontas. Deus, nós queremos render-nos a Ti nesta manhã, queremos entregar-te mais uma vez, voltar a dizer: entregamos tudo a Ti, entregamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos, tudo é Teu, Senhor. Todo o meu coração e todo o meu ser, para Ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Todo o meu coração e todo o meu ser, para Ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Senhor, meu desejo é Te honrar e de coração Te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor, minha adoração é só pra Ti. Todo o meu coração
coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Deus, mais do que aquilo que eu acho, Senhor, mais do que aquilo que eu penso, Senhor, mais do que aquilo que eu quero, Senhor, que a tua vontade seja aquilo que acontece na minha vida, Deus. Deus, eu quero, Senhor, realmente fazer a tua vontade acima da minha vontade, Senhor, do meu querer, Senhor, acima daquilo que eu penso, Senhor, daquilo que eu desejo, Senhor. Te dou meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Amém. Que sejam mais do que palavras. É tão fácil falar, não é? Sabemos a letra, sabemos a música. Mas escutem, que seja mais do que isso. Que seja mais do que isso. Seja mesmo o desejo do nosso coração. Que seja a nossa entrega hoje, nesta manhã de domingo, ao nosso Deus de amor que nos ama tanto. E como um pai querido, sempre tem e quer o melhor para os seus filhos. Sempre tem e quer o melhor para os seus filhos. Amém. Tenham bondade de tomar os vossos lugares. Amém. Eu não sei se está aqui algum representante da equipa dos jovens, da liderança dos jovens. Está? Ok, obrigado, Inês. Então, vamos ouvir um anúncio dos jovens. Eu vou pedir à Inês para poder subir. Obrigado.
Bom dia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu queria saber quantos jovens aqui estão. Ponham o braço no ar. Estão poucos. Estão todos a dormir ainda. Força aí, jovens, bora. Braço no ar. E destes jovens todos, quem é que já se inscreveu no retiro que vai acontecer no fim de semana de 17, 18 e 19 de novembro? Pouquinhos. Ok. Então eu quero dizer-vos que as inscrições são até dia 5 de novembro, o valor do retiro são 60 euros e nós sabemos que a vida está difícil para todos. Então nós estendemos o prazo de pagamento do retiro até janeiro, portanto, depois do retiro acontecer, ok? Então, quem tiver alguma dificuldade, quem queira muito ir e não possa, venha falar comigo ou com alguém da comissão. Pode ser o Rui, a Rebeca, a Kika. Vocês vão sabendo quem é, não é? Mas qualquer situação que tenham, que vos impossibilite de ir ao retiro, nós sabemos que vai ser uma bênção. E o dinheiro não vai ser problema, está bem? Então venham falar connosco e não se esqueçam de se inscrever até dia 5 de novembro para nós podermos dar os valores as pessoas que vão estar presentes à Palavra da Vida, está bem? E para podermos fazer as compras. Então, inscrições até 5 de novembro. Os pagamentos podem ser feitos até janeiro e qualquer dificuldade que tenham, venham falar connosco, tá? Deus vos abençoe. Amém. Ok. Hoje é um dia especial para todos nós, ok? Porque estamos vivos, porque estamos bem, porque estamos aqui, ok? Mas é um dia também muito especial para o Pedro, por isso é que algumas pessoas não estão cá. O Pedro Pereira, ele está a casar hoje, ok? Não está aqui, ok? E há algumas pessoas que também faltam aqui, estão com ele também nesse dia. Por isso, alegrem-se e não estranhem algumas faltas assim que se notam, não é? Ou seja, faltas de pessoas que se notam têm a ver com isso, com esse casamento que está a acontecer neste dia. Recordar que hoje à tarde temos culto na Serra da Luz, ok? Às 15 horas, como é habitual. Os irmãos que puderem são muito bem-vindos, não vão todos porque senão a igreja não vai conseguir comportar tanta gente, mas vão muitos, aqueles que puderem ir podem, força, não é? Quarta-feira nós temos os nossos cultos habituais também. Recordo também aquilo que já nos tem sido vindo a ser recordado também relativamente ao quilo de abraços, okay? Aqueles que puderem, lembrem-se também, há pessoas que estão a passar de facto algumas necessidades. E nós podemos fazer a diferença, ok? Por isso, aqueles que puderem trazer alguns géneros, tragam alguns géneros, entreguem-nos quando chegam. Alguém vai poder organizar tudo isso e vai canalizar para quem efetivamente precisa, está bem? Por isso, recordo isso também. Depois disso, vamos continuar a adorá-lo antes de ouvir a palavra de Deus e vamos fazê-lo também, não só cantando, mas também com as nossas ofertas. Por isso, quem, de uma forma voluntária, é isso que costumamos dizer, não é? De uma forma voluntária, com alegria, e estamos a falar para pessoas de casa, ok, que nos conhecem, ninguém se sinta obrigado a dar, seja o que for, ok, mas damos também para suprir o trabalho de Deus aqui também, está bem? Por isso, de uma forma alegre, vamos fazer isso também quando adorando e louvando enquanto contribuímos com as nossas ofertas. E Tilásio, podia-nos projetar a letra, pode ser? Obrigado, desculpa, obrigado. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o
amo tua voz. Tu me guias pelo fogo e na escuridão. Tua presença me conforta. Eu te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Tu nunca falhas, Deus. Em todo o tempo tu és tão bom. Por isso com todo o fogo, com todo o fôlego que eu tenho, se tens vida, canta ao Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Bondade que me cega até o fim. A sua bondade cerca-te. Bondade que me cega até o fim. Minha vida dou e rendido estou. Eu tudo entregarei. Bondade que me cega até o fim. Tu és fiel em todo o tempo. Não é apenas às vezes, é todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. E é por isso todo o fôlego que, oh irmãos, com todo o fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Bondade que me cega até o fim. Sua bondade te seguirá. Bondade que me cega até todos os dias. Minha vida dou e rendido estou. Eu tudo entregarei. Bondade que me cega até o fim. Tu és fiel em tudo. Oh irmão, lembra-te como Ele tem seguido a tua vida. Quando olhas para trás, o Senhor está atrás de ti, mas Ele está à tua frente também. Ele está à tua volta. Ele está dentro de ti. Por isso, se achas que não tens fôlego, olha bem para dentro de ti, irmão. Irmã, olha para dentro de ti. Hoje o Senhor diz: se achas que tens pouco, dá-me pouco nas minhas mãos. Se achas que não tens mais fôlego, não consegues respirar, o Senhor diz: tu tens fôlego. Há vida dentro de ti. E o Senhor da vida está aqui. 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 O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus diz que hoje é dia de romper algumas cadeias. Hoje é dia de romper ataduras. E Ele quer que sejas livre. Ele quer que sejas livre e que tu vejas a bondade do Senhor na tua vida. Que tu vejas que foi a bondade do Senhor que te trouxe até aqui. Que tu vejas que por detrás de daquilo que achas que é uma calamidade, que o Senhor está contigo. Que o Senhor transforma o mal em bem. Que o Senhor não te desampara. Por isso nós vamos cantar novamente em todo o tempo. Tu és bom. Mas nós vamos cantar de uma forma diferente, irmãos. Os irmãos vão cantar como se realmente crescem. E se realmente creem, vai acontecer alguma coisa neste lugar. Nós podemos não ver, mas no mundo espiritual está a acontecer. Nós declararmos que nós cremos que a bondade de Deus nos segue
todos os dias da nossa vida, porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio que o Senhor, que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, disse Davi, e nós dizemos com ele também esta manhã. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus, bondade que me cerca, bondade que me segue até o fim, bondade que me segue até o fim. Minha vida eu dou e rendido estou, eu tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Damos-te graças, Senhor, porque esta bondade não depende de nós, Senhor. É porque é o teu caráter, Senhor. E, Senhor, antes de ouvirmos a tua palavra, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós sabemos que aquilo que vai sair da tua boca sobre nós é bom, Senhor. Os teus pensamentos sobre nós são bons, Senhor. É a tua palavra que diz. E os teus planos para nós são bons, são de paz, são de esperança e um futuro de esperança para nós, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nós sendo maus, Senhor, ó Senhor, tu nos redimiste, Senhor, e tornaste-nos teus filhos, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Os irmãos podem sentar. Senhor, irmãos. Deus é bom. Graças a Deus podermos estar aqui nesta manhã para adorar o nosso Deus, amém? Deus é bom e agradecemos a Deus pela vida, pela salvação, pela proteção, pelos cuidados, amém? E pela provisão também. E eu agradeço ao pastor Nuno e o ministério da igreja por essa oportunidade que me deram para partilhar a palavra do Senhor, amém? E, graças a Deus eu vou ter um tempinho de oração, mas juntamente com os irmãos, amém? No tempo que me resta para partilhar a palavra, que Deus realmente possa falar comigo, possa falar com o irmão, Deus possa falar conosco, amém? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está longe, sentado no seu alto e sublime trono, mas também está em nós, está conosco, amém? É um Deus presente, amém? Graças a Deus que nos ama com amor eterno e revelou esse amor na cruz de Calvário. E diz a Bíblia, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, amém? Pai, queremos te agradecer, ó Deus, e obrigado porque estás aqui nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia e a tua fidelidade, Senhor. E obrigado pelo teu Espírito Santo que está em nós. Nós te agradecemos pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome e poder ouvir a tua palavra. E fala com cada um de nós, Senhor. E abrimos nossos corações para ouvir a tua santa e bendita palavra. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu trouxe um tema que não é novo para o irmão. É um tema que não é novo também, não é um tema novo para a igreja também. Tema que eu trouxe nessa manhã é a igreja e a segunda vinda de Cristo.
A igreja e a segunda vinda de Cristo. Os irmãos sabem que nosso Deus, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas, como narra o livro de Gênesis, a Bíblia foi bem claro, no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, mostrando que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. E a Bíblia vai descrevendo a criação de Deus. Não é como os cientistas avançam com teoria da evolução. O Álvaro podia explicar isso melhor, né, aqui. Mas nós acreditamos num Deus que criou do nada todas as coisas, visíveis e invisíveis. Amém? E diz a Bíblia, depois de toda a linda criação, Deus fez o lindo casal. Primeiro fez Adão, depois da terra, a sua imagem e semelhança. Depois fez passar o sono no Adão, tirou a costela e foi fazer uma linda esposa para Adão. Amém? Que Adão, ao ver, diz, uau, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Abrindo um parêntese, Deus não aprova divórcio, porque o que Deus uniu, não o separe. O homem, não vou entrar nessa matéria aqui, mas eu trazendo Deus, a Eva para Adão, e diz a Bíblia, aquele lindo casal, Deus relacionava com aquele casal. Aquele casal foi criado perfeito, sem nenhum pecado e mal, porque Deus é perfeito. E criou esse casal, a sua imagem moral e espiritual, graças a Deus. E esse homem, Deus visitava esse homem. E esse homem relacionava com Deus. Esse homem comunicava com Deus. Esse homem e mulher, eles tinham uma comunhão saudável com Deus. Eles falavam com Deus, tinham comunhão com Deus, tinham um relacionamento saudável com Deus. Isto é maravilhoso, irmãos, quando a gente pensar lá no livro de Gênesis, antes da queda do capítulo 3, é maravilhoso ver aquela vida naqueles dias. Uma vida abundante, vida plena de Deus, vida cheia da glória de Deus. Quando a gente observa Gênesis 1 e 2, antes do pecado, podemos compreender que realmente os planos de Deus são maravilhosos, como diz a Bíblia. Deus é maravilhoso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar um futuro que esperais. O plano de paz e não de mal é um pacote de bênção ali no plano da paz, né? Plano de vitória, plano de sucesso, plano de abençoar-te, plano de progredires, plano de avançares, plano de saúde, plano de ter paz com Deus, paz contigo mesmo, paz com teu bolso, paz com teu irmão, paz com esse mundo em que vivemos. E os projetos de Deus são maravilhosos. Criou esse lindo casal para eles frutificarem e multiplicarem. Mas no livro de Gênesis 3, a Bíblia fala que a serpente entrou no jardim. O irmão, abrindo um parênteses aqui, cada um de nós como crentes devemos vigiar o nosso jardim. Devemos vigiar a nossa família. Os irmãos sabem que Deus deu a responsabilidade do guarda da família. O homem devia fazer esse trabalho, não é? Não é só o homem, Deus deu o jardim para o homem trabalhar e cuidar e guardar também, não é? E a nossa família, os homens, devem assumir suas responsabilidades. Se o irmão tiver que fazer jejum de uma semana para a tua família, faça. Ore para a tua esposa. Ame tua esposa. Diz a Bíblia, o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Essa é outra pregação. A tentação é puxar-me para lá, mas eu estou a lutar mais para focar na minha pregação. Amém? E nós conhecemos como é que Cristo amou a igreja. Amém? Primeiro deixou o céu e veio aqui na terra. Ele lavou os pés da igreja. Não só lavou os pés, serviu a igreja. Não só isso, sofreu por amor. E não só isso, morreu por amor à esposa. E a Bíblia fala, ainda está sentado no céu e trabalha para benefício da sua esposa, para corrigir as coisas que ainda estão, para colocar na linha. Por isso que o homem não deve apontar dedo para a mulher, né? Não deve dizer, a minha mulher é chata, ela fala demais. Não. A minha mulher é uma benção. Amém? É que Jesus não faz essa figura.
Já viste Jesus a dizer a minha esposa, fala demais. Já viste isso? Não temos esse versículo, né? Estou cansado. Misericórdia. Entrar, logo já quero sair de casa. Não, tens que ter prazer para estar em casa. Qualquer coisa, tens que orar. Sim, sim. Homem que é macho tem que orar mesmo. Pois. Não é aquela coisa, a gente vai para casamento, pequena coisa ali, eu vou para a casa da minha mãe. Não tem nada, tem que ser, não. Tem que ficar em casa, né? Amamos nossas mães e gostamos da comida das nossas mães, mas devemos amar mais a comida da nossa esposa. Gostar mais da nossa casa. Cuidar mais da nossa esposa. É o que a Bíblia fala. Eu não estou a inventar nada. Isso é novo para os irmãos. Não. Os irmãos já sabem essas coisas, né? Até porque já são adultos e crescidos. Graças a Deus, irmãos, quando a serpente entrou no jardim do Éden, diz a Bíblia, tentou a Eva, e a Eva cedeu à tentação, né? Desobedeceu, porque Deus havia dito um simples mandamento, que eles podiam comer todos os frutos da árvore que estavam no jardim. Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não podiam comer, não é? No dia em que comerem, certamente morrereis, diz a palavra. Mas conhecemos a história infeliz da Eva que desobedeceu e comeu. E diz a Bíblia, Deus está meu marido, e comeram. Ambos perceberam que estavam nus. Ao ouvirem a voz de Deus no jardim do Éden, fugiram. Mas Deus andou à procura desse casal. Deus ainda procura pessoas hoje. Se o irmão, o amigo que está aqui nesta manhã, ou aqueles que nos assistem na rede social, Deus te ama e ainda te procura em Cristo Jesus, para salvar-te e dar uma nova vida. Meus amados irmãos, quando o pecado entrou, o mundo complicou, mas Deus não desiste dos seus planos. Conhecemos toda a história, que eu vou tentar ser breve, para cingir nesse assunto. Depois, o casal foram expulsos do jardim, em consequência da desobediência, Gênesis 3, irmão pode ler. E aí Deus começou a trabalhar. Já havia dado promessa, Gênesis 3:15, não é? Que a semente da mulher, o que é que aconteceria? Ele colocaria inimizade entre a semente da mulher e a serpente. Que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse feriria o calcanhar, mas a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Falando da profecia da vinda do nosso Senhor Jesus e da consequente vitória sobre Satanás. E meus amados irmãos, Deus dando essa profecia, Deus trabalhou. Trabalhou como? No livro de Gênesis 12, logo nós conhecemos a história. Deus tirando um homem chamado Abrão, lá do Ur de Caldeus, zona lá do norte, zona do Iraque, trazendo esse homem, diz, deixa a tua terra, deixa a casa da tua parentela, casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abrão obedeceu e foi com Sarai, sua mulher, e Ló, seu sobrinho, e a comitiva que ele tinha. E diz a Bíblia que eles foram de Abrão, como conhecemos a história, deixando muita história de lado, de Abrão, Deus pega Abrão e Sara, deixando Ismael. Não é? Até porque conhecemos a situação atual no mundo, da situação quando a gente, não vou dizer tentar ajudar a Deus, criamos problemas. Não é? Deus deu promessa para Abrão, sim, que daria um filho, não é assim? Sim. A idade estava a avançar. Só para começar, Abrão saiu com 75 anos. Não é? E Sara tinha 65. Mas o filho da promessa não havia chegado. O tempo estava a avançar. Mas Deus é fiel à sua promessa. Depois, a Sara, pronto, não vou dizer que inventou, mas achou por bem pegar uma das criadas em casa, uma das servas, chamada Agar, e conhecemos a história. Quem nasceu depois? Ismael. Pronto, Ismael nasceu, e depois, do tempo certo, Deus trouxe Isaac. Só que, meus amados irmãos, Deus trouxe Isaac, filho da promessa, deixando a história de Ismael de lado. E a situação também que vivemos hoje, como sabemos que estamos num momento muito quentes esses dias, que não são nada fáceis, e mesmo na igreja temos pensamentos diferentes sobre a matéria em causa, e eu não vou entrar nessa matéria, mas eu vou pegar do Isaac, diz a Bíblia, nasceram gêmeos, não é? Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. De Jacó, 12 filhos, mais Diná, nasce a nação de Israel. Amém? Através daqueles 12 patriarcas. Desde Rubem, Simeão, Levi, até Benjamim, o mais novo de José. Naquele tribo, Deus estava com um plano.
Os irmãos lembram, eu havia dito, Deus começou um bom plano, tinha um bom plano, criou esse casal, mas a serpente entrou no jardim. Mas Deus não desiste dos seus planos. Deus começou a trabalhar nessa linha. Nessa linha Deus trabalha através de 12 tribos, levantou uma nação. Conhecem a história de José? Foi vendido pelos irmãos do Egito, ficaram 400 e tal anos. E de lá Deus usa Moisés. Moisés liberta o povo. Conhecemos a história no livro de Êxodo. Isso já nos tira de Gênesis para Êxodo. E Moisés tira o povo do Egito em direção a Canaã. Atravessa o Mar Vermelho, correndo assim com a história. E no deserto, Moisés depois morre. Josué lidera a ofensiva para entrar na terra prometida, chamada Canaã. Depois da travessia do Jordão, nesse caso. É uma longa história, resumida assim em poucos minutos. Meus amados irmãos, Israel ocupa aquele território. Não é só por ocupar. É que na mente de Deus, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, e o plano de Deus era a vinda de Jesus para a redenção da humanidade. Mas ele havia preparado o cenário, preparado todo o território. E antes da vinda de Jesus, na sua primeira vinda, como conhecemos, Deus preparou todo o cenário para nascer naquele lugar, lá no Médio Oriente. Acredita-se, alguns dizem que a civilização humana começou na África, mas eu sou contra aquela ideia, não acredito naquela ideia. Acredito que Deus criou o homem. Né? Deus criou o homem e a sua mulher. Amém? Graças a Deus. Agora, o local certo. Ficamos perdidos na cabeça às vezes, mas ainda temos o rio Tigre, que é testemunho das coisas. Porque eram 4 braços que regavam o rio. É Jardim de Éden. Era Pison, Gion, Tigre, Eufrates. Então, esses rios já nos mostram mais ou menos o sítio onde Deus havia feito aquela obra. E nos apontam exatamente para o Médio Oriente. Alguns podem dizer, pastor, eu não concordo contigo. Pronto, podemos não concordar porque não temos toda a informação. Mas há uma coisa que nós vamos concordar. O diabo tentou Adão e Eva e os derrotou. E Deus, alguns dizem, no mesmo território, Deus manda Jesus, tomou a forma humana, encarnou e quebrou a cabeça de Satanás no mesmo sítio. Não vou defender essa tese. Mas, meus amados irmãos, é aí que eu quero entrar na igreja e a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele esteve na terra. Eu vou ler Marcos 13, 1 a 8. Ele nasceu em Belém da Judeia, conhecemos a história, e cresceu aos 30 anos, foi batizado no Rio Jordão. E Jesus, naqueles dias, já tinha sido batizado, chamou os discípulos. Num dos dias da sua caminhada com os discípulos, ao saírem do templo, os discípulos exclamaram, vendo aquelas muralhas maravilhosas do templo. Escuta a conversa de Jesus e os discípulos. E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olhe aqui pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e João e Tiago e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Ainda Mateus 24, eu vou ler Mateus 24, versículo 3. Já aproveito para ler dois versículos não. Ler o livro de Marcos e um outro versículo aqui no livro de Mateus. Essa leitura, irmãos,
Mateus 24, versículo 3. Diz a Bíblia, Mateus 24, versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Há tradução que dizem que no fim dos mundos, sinais para o fim do mundo, sinais que apontam ou que mostram que estamos nos fins dos tempos. Meus amados irmãos, isso já era a preocupação dos discípulos. Quando Jesus saiu do templo, diz a Bíblia, esse livro foi escrito por Marcos, né? E diz a palavra do Senhor, nós acreditamos que Marcos bebeu muito do fonte de Pedro, apóstolo Pedro. Ele não andou com Jesus como Mateus, que ele viu, como Pedro, João, André, não é? Tomé e os outros. Mas, como nós conhecemos a história, e a Bíblia fala que Marcos registra esse acontecimento aqui. Que os discípulos, quando saíram do templo que estava em Jerusalém, viram a estrutura do templo e da cidade, grandes estruturas, grandes pedras, e ficaram maravilhados. Mestre, olha que estrutura! E Jesus, depois de subirem lá no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, João, André e Tiago, e em particular, perguntaram a Jesus: dize-nos. Jesus falou uma palavra, o pensamento deles correram para o fim do mundo, para o final de todas as coisas. Quando acontecerão? Que sinal haverá antes do fim do mundo? E Jesus conheceu o pensamento deles. E a Bíblia nos mostra que Jesus deixou alguns sinais. Sinais que nos mostram que estamos nos fins dos tempos. Não é o fim do tempo, mas os sinais que mostram que estamos perto do fim. Meus amados irmãos, eu gosto de um comentarista que fala como Deus preparou os acontecimentos para a primeira vinda de Jesus. Ele também trabalha para preparar os acontecimentos que apontam para a sua segunda vinda. E conhecemos toda a história. Deus preparou a primeira vinda, sim, do Senhor Jesus. E chegou no tempo certo, sim. Os romanos já estavam lá, sim, a governar. Haviam caminhos, estradas e tudo que dava, todos, como diziam, todos os caminhos vão dar para Roma. Sim, a língua grega era uma língua mais falada, mesmo os romanos a governar o mundo. Sim, Deus preparou o caminho para Jesus vir, sim, no tempo certo. E o povo de Deus, o povo judeu, estava no lugar onde Deus queria. E o nascimento seria como profetizar em Miqueias 5:2, Isaías capítulo 9. Tudo estava planejado por Deus. E aconteceu, como fala Gálatas 4:4, no tempo planejado por Deus. E naqueles dias, meus amados irmãos, a essa pergunta Jesus responde. Jesus responde para os discípulos. Quando eles perguntaram: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e no final do mundo. E Jesus lança alguns sinais. E eu e irmão, vamos ver alguns sinais. Os sinais que apontam que estamos nos últimos tempos. O sinal que mostram que há um texto que a Bíblia fala: e estas coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Esses sinais vão chamar-nos a atenção para estarmos vigilantes. Estes sinais nos chamam a atenção, não só para olhar para os sinais, como fala o versículo 33 de Marcos 13. Fala: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Perante esses sinais, Jesus chama a atenção para os discípulos: olhai, vigiai e orai. E eu quero pegar primeiro nos sinais. Nos sinais. Um dos primeiros sinais que a Bíblia fala, que eu registrei aqui, como a igreja de Cristo, nós que aceitamos Jesus, dispensei muitas coisas para falar aqui, para cingir mais dos sinais. O primeiro sinal está no livro de Marcos 13:7. Guerras. Guerras no livro de Marcos 13:7. Eu vou ler esse texto.
Marcos 13, 7, Jesus dá um dos sinais para mim, para ti, para a igreja. Ô irmão, quando nós olhamos para esses sinais, nós não seremos surpreendidos como alguns que estão longe de Deus e sem Deus. Claro, não vivemos pelos sinais, sim. Vivemos por amor a Jesus, nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, vivemos pela fé, graças a Deus. Mas Jesus deixou bem claro os sinais que antecederiam a sua segunda vinda. E ao lermos aqueles sinais, para sabermos se Jesus ainda tarda, ainda não chega, o momento ainda está longe, ainda falta 5.000 anos, ainda falta não sei quantos anos, nós não sabemos. Mas a verdade é que Ele deixou alguns sinais para nós como a igreja. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, meus amados irmãos, estimam-se, os irmãos sabem que no mundo aconteceram já milhares de guerras. Milhares de guerras. E uma das grandes guerras é chamada Primeira Guerra Mundial. A grande guerra. Os dados, às vezes, que a gente pesquisa, alguns vão mais próximos, outros exageram e outros estão longe da realidade. Mas a grande verdade é que aquela guerra causou milhões de mortos. Não é, irmãos? Aquela guerra, eu li um site que fala, olha, aquela guerra matou entre 9 a 10 milhões. E há uns que falam a 30 milhões de feridos. E há alguns dados que apontam mais. Olha, irmão, isso não está em causa. Dados. Eu sei que dados não vão chegar sempre com precisão. Até do coronavírus. Ainda estão a descobrir alguns dados ainda. Né? Atualizar talvez, né? Porque há dados que a gente sabe que há sítios difíceis de entrar. É na minha terra, que é Guiné-Bissau, há sítios que nem o carro tem dificuldade para entrar. E nem a internet chega. E quando queremos procurar o internet para falar com a pessoa, vamos debaixo de uma árvore para ver se a rede ainda chega aqui. E é uma realidade. Nas ilhas, quando a gente vai, procuramos a rede para falar com a família, temos dificuldade às vezes. E há dados que eles não vão ter, é verdade. Mas aproximado, sim, podem dizer, esse é o dado que nós temos, mas provavelmente é um pouco mais, não é? E tem pessoas da área que podem me corrigir algumas coisas, mas a grande verdade é que a Primeira Guerra Mundial, em 1914, em 1918, não sei se estou certo ou estou errado, mas aconteceu 9 a 10 milhões e alguns dizem 30 milhões de feridos. E alguns que vão morrer bons, como consequência da guerra. Mas não é só aquela guerra, já havia muitas guerras também. Eu só estou a pegar nisto. Mas o mundo foi marcado pelas guerras. Mas a grande, maior guerra, uma delas, é chamada guerra, é a Primeira Guerra Mundial. E não só isso, a Segunda Guerra Mundial, segundo alguns dizem 59, quase 60 milhões, outros dizem 70 milhões. Eu fico mais aqui. Mas a grande verdade é que já morreram mais pessoas, isso no século 20. Jesus tinha dito que haveriam guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. A gente ouvia rumores de guerra, sim, de longe. A África é famosa pelas guerras. Golpe de Estado. Na minha terra, pronto, na África. E não só a África, é o mundo. Mas hoje, já conhecemos a história da guerra, né? Hoje não é somente na África. A Ucrânia e a Rússia. Aqui, nossos vizinhos. E não só a Ucrânia, a Rússia. No Iraque, no Egito. E hoje o mundo está em pólvora por causa das guerras. Porque Israel, com essa situação do Hamas, ninguém sabe onde é que isso vai parar. Só Deus sabe onde é que isso vai parar. Porque a Síria já está pronta para apoiar. O Hezbollah está lá. Irão apoia o Hamas. São notícias. Não sou eu que estou a dizer essas coisas. São notícias que CNN e outros canais dizem. São blocos. A China é aliada da Rússia. E a América, Estados Unidos da América, é aliado de Israel. E lá naquele Médio Oriente, os irmãos já estão a ver como é que isso vai, não sei qual, o desfecho final disto. As vítimas, nós todos lamentamos, quer do lado de Israel, quer do lado dos palestinianos.
Mas a Bíblia havia profetizado das guerras como sinais dos tempos. E nós, como a igreja, ao ver essas coisas, é aumentar o nível da alerta. Precisamos estar mais alertados. Precisamos mais acordados, despertados, que o mundo está, como sinal da vinda de Jesus. Meus amados irmãos, falta tempo para falar de outras guerras. Mas a grande verdade é que o mundo está em guerras, fomes. No livro de Mateus 24, 7 e 8. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quando Jesus profetizou essa profecia, há 2000 anos atrás, o único império que governava todo o mundo é chamado Roma. Romanos, a capital estava em Roma. Ele governava o mundo todo. Ninguém levantava contra Roma. Quem quisesse morrer, levantava contra Roma. Porque eles tinham 2 remédios. Ou tu morres, ou eu me rendo e dou impostos. É chamado paz romana. Ou morres, ou aceita as leis da Roma. É por isso que Jesus fala, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou. Ele não usou o nome dos romanos, mas não é como os romanos. A minha paz não é como o mundo a dá. Mas a grande verdade, meus amados irmãos, Jesus profetizou isso. Prevendo ou alertando os discípulos que estavam com aquela cabeça. Quando será a tua vinda? Quando será o fim do mundo? Ou quando será a tua segunda vinda? O fim do mundo? Quando será? Sinais. Jesus conheceu o pensamento deles. Que é o nosso pensamento na igreja. Reino contra reino. E haverá fomes. Meus amados irmãos, podíamos dizer aqui. Alguns dizem que a fome no mundo já matou milhões de pessoas. E há um site que fala... Em 2019, relataram que 735 milhões passaram fome. Há dados que dizem mais. Há dados que dizem mais. E alguns até vão mais longe nos seus comentários. Do que a fome já matou em 2003 800 e tal milhões de pessoas. Depois diminuiu. Mas os objetivos do milênio, que é 2030, para erradicar a fome, eles já estão a ficar desencorajados. Pelos dados. Efeitos da clima. Guerras e problemas que estão a surgir no mundo. Era um objetivo. Até 2030, não é assim? FAO, Nações Unidas. Não sei se estou certo ou estou errado. Tinham muitos objetivos para lá, né? Mas, meus amados irmãos, o mundo ainda está com problema porque o aumento da fome dizem que os objetivos do milênio estão a ficar comprometidos porque aumentaram mais 11 milhões de pessoas no mundo com fome. E no mundo onde a tecnologia, a indústria alimentar, as coisas estão muito, muito avançadas, as profecias de Jesus estão a cumprir com muita força nesse século em que vivemos. Fomes. Estima-se que em cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Em cada 4 segundos. Morreu. Uma pessoa. As pessoas que percebem disso, eles é que falam, não é? Em cada 4 segundos uma pessoa morre de fome. No mundo. E meus amados irmãos, só na Somália a fome já matou em 90 dias 2,3 milhões de pessoas. Só na Somália, há muitos anos atrás. E alguns dizem, perto de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Alguns até afirmam que a fome mata mais pessoas, mais do que sida, malária e tuberculose juntos. E meus amados irmãos, falamos de guerras e de fome, não paramos aqui, porque a Bíblia ainda avança. E terremotos em vários lugares. Meus amados irmãos, terremotos, ainda é só lembrar aqui em Marrocos, em Marrakech, o que aconteceu. 2.800 pessoas morreram e alguns ainda por encontrar. E nós conhecemos a situação do mundo perante terremotos, grandes abalos da terra. Em 2008, na China, morreram 87 mil pessoas. Em 2005, no Paquistão, morreram 73 mil. Em 2004, na Indonésia, 165 mil.
Em 2010, o terremoto da Haiti matou mais de 200 mil pessoas. E conhecemos recente a história aqui de Marrocos, dos grandes terremotos, que estão a criar, em alguns países, terremoto que causa tsunami e leva tudo que tiver na frente. E muitas coisas nesses últimos tempos. Mas e não só isso, irmãos. Jesus havia dito de guerras, fomes, terremotos. Mas também Jesus ainda avança, falando das doenças. Meus amados irmãos, quando chegamos aqui nas doenças, podíamos falar aqui, há traduções, fomes e pestes. Podemos falar de doenças. Meu irmão, os irmãos, todos nós lembramos, ainda estamos a lidar com essa matéria, graças a Deus pela vitória do coronavírus. Isso fechou todo mundo em casa. Jesus havia profetizado que haveriam pestes antes da sua vinda. Só que no século XXI, onde estamos a viver hoje, além do coronavírus, há doenças que talvez já tinham sido erradicadas, como tuberculose. Quase, né? Não tinham muita... Mas esses últimos tempos estão a matar muitas pessoas. Tuberculose está a matar muitas pessoas. E não só isso, irmão. Eu vou citar alguns dados aqui. Eu estou a falar alguns dados. Compreendo. Algumas pessoas podiam ter melhor dado do que eu. O Rubem, a irmã, alguns médicos que estão aqui. Pessoas da área podem ter mais informações do que eu. Mas eu vou dar alguns dados. De alguma situação das doenças que estão a causar problema no mundo. A SIDA mata cerca de 650 mil pessoas, morrem por ano, e 1 milhão de infectados. Tuberculose, 1,5 milhão de mortos. E milhões de infectados. Cancro, de vários tipos de cancro, pode ser mama, pulmão, pele, não é? E próstata, entre outros. Alguns estimam que matam 10 milhões de pessoas por ano. O coronavírus, alguns dados variam. Alguns dizem 6, 7 milhões, outros dizem 15, outros dizem... Os dados reais são 3 vezes mais do que esses. Só que o que eles tiveram disponíveis são esses. E temos outros problemas, como AVC, problemas cardíacos, etc. Mas o século XXI está cheio de doenças. O século XXI está cheio de pestes e alguns ainda que ninguém sabe se vão surgir amanhã. Esperemos que não, né? Mas a gente sabe que o mundo não está nada bem. Não está nada bem. E muitas pessoas estão a morrer. E Jesus havia dito, deixado isso como sinais da sua vinda. Meus amados irmãos, tendo pouco tempo, eu vou deixar algumas coisas de lado, mas eu vou acelerar. Só para nós orarmos um pouco. Eu quero acelerar um pouco aqui. A multiplicação da iniquidade. A palavra de Deus, no livro de Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Multiplicação da iniquidade, irmãos, é um problema sério que nós estamos a lidar com ele nesse século XXI. O homossexualismo, porque a iniquidade é um tipo de pecado consciente que a pessoa sabe que isso é mau e adota aquilo como um estilo de vida normal e aceita aquilo. A Bíblia falando sim ou não, ele aceita e acha que é regra de vida. Mas ele sabe mesmo que isso não é bom. Alguns podem dizer, não, são cegados. São cegados. Mas todo homem sabe que a ordem natural de Deus ao criar Adão é criar esposas. Se Deus quisesse que o homem casasse com o homem, criaria um outro Adão. Não criaria Eva, né? Eu já falei para meus filhos, se Deus quisesse que Adão casasse com outro homem, ele não faria Eva, fazia outro Adão. E nas escolas, em muitos países, estão a forçar os pensamentos. E há parlamentos que aprovam isso. Sim. E quando aprovam isso, é chamado na Bíblia iniquidade. E a Bíblia fala que o mistério da iniquidade já está a operar no mundo. Já está a operar nos bastidores. Já está a influenciar os pensamentos dos políticos, os pensamentos dos economistas, da sociedade. Até muitas igrejas. Porque já sei de muitas igrejas, aceitam o homem casa com o homem, mulher casa com mulher. O adultério declarado, idolatria, ocultismo multiplicou. O satanismo, a astrologia e maçonaria, aquela coisa de cartas, estão a ressurgir nos últimos dias.
E o dia das bruxas, conhecemos toda a história. E o dia 31, já sabem o que é que se diz nas crianças na escola, para celebrar o Halloween. Em lugar de ensinar a Bíblia, não, fecham a porta. Mas quando é Halloween e outras coisas, as portas abrem-se. Os parlamentos aprovam mesmo aquilo. É um problema muito sério, irmãos. A iniquidade está a multiplicar, a ser oficializado, aceitado. O parlamento aprova, o governo executa e as escolas e outra gente só dizer sim, senhor. Isaías 5:20 fala: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai, o castigo virá de certeza. E multiplicação da iniquidade dispensa comentar muitas coisas, mas o amor, aliás, já há países com projeto de leis que aquela coisa da ideologia do gênero, quando a criança nascer, não pode ainda definir nos documentos, talvez colocar no documento o sexo deve ser neutro. Uma pessoa foi para a minha casa uma vez, conversou com a minha esposa, estava fazendo um trabalho. E essa pessoa chegou lá, estava fazendo um trabalho, viu que a minha esposa é mulher, né? E ele chega, olha, sexo. Falei, misericórdia, sexo. Mas a pessoa viu que a minha esposa é uma mulher. Ele depois pergunta, sexo. É o mundo. E aí na nossa estrada da Maia, 29. Chegou, perguntou literalmente. É ver uma pessoa que é homem e pergunta depois, o teu nome, Beto, estado civil, sexo. Meus amados irmãos, a igreja está a passar momentos difíceis e precisa posicionar na sã doutrina, ficar na palavra de Deus e segurar a palavra. O amor de muitos está a esfriar, não é de todos, mas quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Isso é Mateus 24:7. O amor está a esfriar para a palavra, amor para a Bíblia está a esfriar, amor à oração, amor pela igreja, amor fraternal, amor à evangelização. E nós, como cristãos, devemos vigiar nesse sentido. Deus, ajuda-me para que o meu amor não esfrie para o antigo. Deus chamou a igreja de Éfeso a atenção para voltarem para o primeiro amor. Vamos examinar a nós mesmos. Dizer, Deus, ajuda-me, Senhor. Quando eu era crente, nos primeiros anos da minha conversão, eu tinha fogo de amor para a igreja. Eu queria vir para a igreja segunda a domingo. Eu queria estar na oração, estar no estudo bíblico, assistir programas da igreja. Mas hoje, as coisas, a tendência é que as coisas esfriarem. Mas ele diz, Deus, ajuda-me, Senhor. Não quero esfriar para ti, para a tua palavra, para a oração. A ciência se multiplicará. Daniel 12:14. E tu, Daniel, insere estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. Daniel teve essa revelação e a Bíblia, Deus fala, insere este livro. Feche esse livro. Esse livro vai falar mais do seu tempo. E Jesus é quem abriu o pensamento das pessoas desse livro. Porque ele é que tem chave e autoridade. Não só de olhar para o livro no céu, como quebrar os selos e abrir o livro. Revelar o futuro é a autoridade e o poder que está na mão de Jesus. Ele conhece o futuro. Desde o passado. E a Bíblia nos mostra o que Daniel fala, irmãos. Muitos correrão de uma parte para outra. Nos tempos que Daniel falou, as pessoas viajavam de camelos, carroças, cavalos, burros, essas coisas. Etc. Mas, nos últimos dias como hoje, os homens já querem Marte, Lua. Aqui no planeta Terra já não chega, já ultrapassaram a Terra aqui. Em 24 horas, podem dar a volta à Terra. O aeroporto aqui de Portela são não sei quantas pessoas por dia e por hora.
Europa, América, Ásia. É um movimento que hoje as pessoas estão a movimentar aos milhões por dia, para não dizer por hora. Muitos correrão de uma parte para outra. E a Bíblia fala no fim dos tempos. Isso 500 anos antes de Jesus vir. Antes de Jesus vier à terra, aliás, na sua primeira vinda. E meus amados irmãos, hoje a viagem nos comboios de alta velocidade, nos aviões, navios, entre outras coisas, até nave espacial e tudo. As pessoas estão correndo de um lado para o outro. E não só isso, a ciência se multiplicará. Irmãos, a ciência multiplicou até hoje, já usam uma frase, o futuro hoje. Não sei se alguém já ouviu essa frase, mas o futuro hoje, é interessante, eles agora entraram nessa coisa de inteligência artificial. Agora já estão a treinar robôs humanoides. Talvez um dia ficam a ser segurança na porta do Pingo Doce ou Continente. Chega e diz, bom dia, tudo bem? Pensas que é uma pessoa e vês um robô aí com gravata e tudo. Isto mais acelerado do que eu imaginava. Isto hoje, meu irmão, metes um texto hoje, ele dá uma explicação, tudo. Pedes um currículo vitae, dá cabeça, tronco e membro. Tudo. Eu chamo no assistente, como é que ele chama aquilo lá? Como é que é? Não sei, o bingo, ok? O chat virtual. Meus amados irmãos, para os que viveram nos anos 1940, parece que estão vivendo em outro planeta. Se perante isto que a gente está a assistir hoje, irmãos, é uma velocidade incrível da multiplicação da ciência. Da ciência. Irmãos, até já estão pensando em fazer robôs com autonomia. Dizem que é próximos passos que eles estão a pensar. Não sei se vão, eu acho que não vão conseguir. Prefiro ficar ainda na dúvida, até onde Deus permitir, mas eu sei que não vão conseguir. Mas eles estão muito curiosos, estão a avançar, irmãos. A Bíblia havia dito que a ciência se multiplicará. Nós, como crentes, devemos ver isso como sinal forte da vinda de Jesus. Que a vinda de Jesus está mais para breve, mais do que nunca. As viagens, viajam milhões de pessoas na Europa. Turistas viajam 50 milhões em Nova York por ano. Por ano, segundo alguns dados, mas são mais, não é? São mais, porque cada dia viajam mais pessoas. E meus amados irmãos, falsos profetas é que não faltam. Havia um homem que dizia, eu sou Jesus Cristo, homem. Esse homem é chamado José Luiz Miranda. Os irmãos conhecem a história do Yuri Thaís, que é um brasileiro, nasceu no estado de Santa Catarina. Ele diz assim que ele é Henri Cristo, o falso Cristo. Né? Ele está, nesse momento, é interessante que ele tem mais discípulos, mais do que discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, mas esse tinha discípulos. Se você quiser pesquisar, pode ver esse homem que ainda está vivo. Pronto. E muitos outros falsos cristos que estão a surgir no mundo. E meus amados irmãos, eu vou ler o último texto, antes de fechar por causa do tempo. Marcos 13, 28. Vou ler só duas passagens depois dessa. Marcos 13, 28 a 37. Para os irmãos, antes de orarmos, irmãos. Mas eu quero ler essa passagem. Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13. Repara o que diz a Bíblia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabeis que está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai,
não sabeis quando será o tempo. Meus amados irmãos, para fechar com esse pensamento aqui, olhando para a figueira, que é Israel. Conhecemos toda a história de Israel. E eu e o irmão conhecemos a história de Israel. E a história da parábola aqui, da figueira, apontava para Israel. E conhecemos que no ano 70, os romanos destruíram Jerusalém. O general Tito. No ano 70 da nossa era. Jesus havia profetizado que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus estava a falar de Jerusalém, do templo, da estrutura mesmo da cidade. E aquilo cumpriu no ano 70 da nossa era. E os judeus espalhados ainda tentaram reconquistar. Havia muita disputa para Jerusalém, mas sem sucesso. Aí ficaram 19 séculos fora. Até depois da Segunda Guerra Mundial. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. Só Hitler. Mas diz a Bíblia, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a Israel voltou para a sua terra. Depois de declarar um Estado soberano e independente, para voltar à sua terra, pelas Nações Unidas. Eu sei que muitos jornalistas vão pegar essa história de 1948. Mas a história de Israel é uma história muito antiga, como conhecemos a história. Depois daquele ano 70, espalharem, voltaram em 1948. E diz a Bíblia, ao voltarem para lá, a figueira voltou para o seu lugar. É um grande sinal para nós que é a igreja. Outros sinais cumpriram. E em 1948 voltaram. E meus amados irmãos, não só deram testemunhos. As folhas vão nos falar de testemunhos. De que é um Estado soberano independente que está lá. E meus amados irmãos, é para saber que o verão está próximo. E Jesus fala, quando verem essas coisas, e como a igreja do século XXI, nós vimos isto. A figueira no seu sítio. A figueira a lançar flores, a lançar folhas, flores e fruto. E nós podemos ver isso, sim, como pessoas aqui que podemos ver no século XXI, essas coisas não só acontecem, mas aconteceram para nos chamar a atenção. E Jesus fala, quando vêm essas coisas, para saber que Ele está perto, está às portas. Às portas. E meus amados irmãos, eu fecho a minha Bíblia para dizer assim, que eu queria ler um outro texto, que a Bíblia fala do nosso arrebatamento, o irmão pode ler, 1 Coríntios 15, 51 a 52, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, é mais por causa do meu tempo, já estou fora do tempo. O irmão também depois pode ler Mateus 25, 1 a 11. São textos que o irmão pode ler, o irmão pode ler esse texto, mas eu vou parar por aqui. A igreja está nos seus últimos dias. Ninguém sabe dia nem hora. Mas a grande verdade é que estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, os sinais profetizados por Jesus estão a cumprir. E o irmão fala, ainda falta um sinal, ainda falta uma coisa. Todo mundo deve ouvir a palavra de Deus para que depois chegasse o fim. Para o arrebatamento chegar, sim. Mas eu não sei o número das pessoas que já ouviram a palavra. O TikTok chega na Guiné. Facebook chega em todo o país. Instagram. E muitas outras coisas. Até esses canais da televisão chegam no Irão, na Arábia Saudita, e muitas pessoas estão a converter. Coreia do Norte. O mundo hoje está a ser evangelizado de uma forma que nós não pensamos. O Espírito Santo está a liderar essa campanha de evangelização. Sim, usa a igreja, usa o evangelista, usa outros meios para o evangelho chegar em outro sítio. Quanto a nós, devemos estar preparados como 5 virgens, prudentes, viver a nossa vida em santidade, pureza e guarda da palavra e praticar a palavra. Porque não sabemos nem dia, nem hora. Os sinais estão a cumprir com muita força, com uma velocidade incrível. E para fechar, o Apocalipse revela a vitória de Jesus e da sua igreja. Derrota de Satanás, pecado, o inferno, até a morte vai ser matado. O que o Apocalipse fala é que até a morte vai ser matado. Não temas a morte, porque a morte vai ser também matado. Tu vais viver eternamente.
Na verdade, vos digo, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tens a vida eterna e vais desfrutar a vida eterna sim, mas precisa guardar a palavra, viver a palavra. A tua vitória já está profetizada no Apocalipse. Que o arrebatamento chegará num dia, numa hora que ninguém sabe. Isso é grande verdade, nós cremos, nós pré-tribulacionistas acreditamos nisto, que em qualquer momento Jesus pode vir, arrebatar-nos e levar-nos para o céu. E o mundo vai experimentar grande tribulação ainda e as coisas que hão de vir. O que o livro, a palavra disser, cumprirá na íntegra. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ter uma palavra de oração. A nossa oração é: Deus, obrigado pela tua palavra. E a nossa oração, ó Deus, ajuda-nos a estar preparados. A melhor preparação é aceitar Jesus. Já fizemos isso, graças a Deus. E a outra é continuar, como diz a Bíblia, para sermos fiéis até a morte. Temos a coroa da vida no céu, não é assim? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar, amém? Vamos continuar nessa caminhada com Cristo. Os sinais são bem visíveis e claros, mas isto também só mostra que a nossa redenção, o dia da nossa glorificação está perto, onde estaremos lá nos céus, com um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus, para gozarmos a eternidade com Deus. Esse dia está mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. É que os sinais estão com uma velocidade incrível. Tudo que Jesus profetizou aqui, o que nós estamos à espera é que todo mundo ouvisse a palavra de Deus. Mas o resto, cumpriu tudo. O que Deus profetizou, cumpriu também. Dá para ver que Jesus já está às portas. Pode chegar a qualquer momento. Prepara a sua vida para encontrar com o teu Senhor. No nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesta hora. Nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que os sinais da tua vida se mostram cada vez mais. E podemos testemunhar isso nesse século 21. Ajuda-nos a perseverar em seguir-te até o fim da nossa jornada. Porque a coroa da vida está à nossa espera no céu. O corpo glorioso e semelhante a de ti, Jesus, está à nossa espera no céu. A eternidade com Deus Pai está à nossa espera. Como disseste, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E foste preparar-vos lugar. E para vires um dia e nos buscar e nos levar para ti, Senhor Jesus. Para onde estiveres, estarmos contigo lá, Senhor. Abençoa a tua igreja. Sabemos que há muitas lutas, o inimigo tenta desencorajar a nossa fé. Mas nós repreendemos o diabo e os demônios. Porque já venceste Satanás na cruz. Morreste e ressuscitaste, Jesus. E revelaste o Apocalipse como o livro que revela a tua vitória triunfal e final. A derrota de Satanás e demônios do pecado. A morte da morte. Que a morte será lançada no lago eterno do fogo. O diabo, o falso profeta, anticristo, todos no lago eterno do fogo. E nós contigo, Senhor, numa eternidade gloriosa, nos novos céus e nova terra. O diabo perdeu a batalha, Jesus ganhou a batalha. Aleluia! Nós somos mais que vencedores de ti, Jesus. És o nosso noivo, aleluia. Remanda, lavas. E nós esperamos a tua vinda para nos levar para ti. Nós somos a tua igreja, a tua noiva. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. O mundo está mal e caminha para pior. Mas nós queremos andar de glória em glória. O resplendor da tua glória possa resplandecer cada dia em nós. Glória a teu bendito nome, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Oramos e entregamos no nome de Jesus. Amém. O irmão quer dar uma salva de palmas para Jesus. Jesus venceu. Jesus venceu. O irmão venceu. A igreja é uma igreja triunfante. E nós sabemos que estamos na luta, mas a nossa vitória está já garantida em Cristo, que já venceu. O diabo perdeu. Perdeu sim, perdeu. Ele perdeu. O diabo e seus demônios, eles perderam todos. Mas Jesus ganhou. E nós estamos do lado do vencedor. E a nossa alegria é saber que vamos viver eternamente com Jesus nos novos céus e nova terra. Deus abençoe. Tenha um domingo muito abençoado. Muito obrigado, irmão.
Amém. Amém, amém. Escutem, Deus ama-nos. Amém? Deus ama-nos. É por causa do seu amor que Ele vem num dia buscar-nos. Porque nos ama, Ele vem buscar-nos. E por causa do seu amor... Escutam, vocês lembram-se daquela expressão? Quem te avisa... É, não é? Então Ele avisa-nos também. Não para vivermos em temor e em medo. Não, esse nunca foi o objetivo. Ok? Mas estarmos alerta para depois não dizer: olha, não foi avisado, tu não avisaste. Não. Amém? Por isso, enquanto estamos a terminar, e louvamos a Deus pela sua mensagem, pela sua palavra, hoje, o alerta que Ele, como nosso amigo, nos deu também outra vez. E vamos mesmo falar sobre a bondade de Deus quando terminamos. Ok? Que Deus ricamente vos abençoe e tenham um dia excelente. Ok? Andem nas suas bênçãos, na sua graça, desenvolvendo um relacionamento cada vez mais perto dEle. Amém? Foi para isso que Ele nos criou, para nos relacionarmos com Ele. Deus ricamente vos abençoe. A bondade de Deus. Podes pôr, Dilásio, por favor? Obrigado.